Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui em mais uma sexta-feira de tratamento de saúde. Adoro estar sendo tratado. Eu gosto sempre de lembrar que a minha Unimed é aqui, tá? Meu tratamento médico é de 15 em 15 dias, falando do Evangelho, encontrando com vocês, trocando experiências, refletindo, ocupando a minha sexta-feira. Minha sexta-feira é diferente. Eu vou para o cantinho de Jesus, eu vou pensar nas coisas espirituais, vou alimentar-me espiritualmente, que é uma percepção que a gente ainda não está muito afinado. Alimentar-se espiritualmente. Delano falou sobre a oração. É uma super penicilina. É a oração. Como ela é capaz de nos manter junto às coisas divinas. A gente devia orar mais. E o que é orar? Pensar em Deus. Aquele que está pensando em Deus não tem tempo de ficar pensando em outra coisa, em outra bobiça, né? A gente deixa as bobiças para lá e se conecta com as coisas importantes. O que é mais importante além da nossa vida? Eu gosto de lembrar isso, nós temos uma vida, uma única vida, cheia de capítulos. Vamos lembrar disso? Uma única vida. E a doutrina espírita, a ciência espírita, traz uma informação sensacional. Essa vida não tem fim. Nós não teremos fim. O corpo, óbvio, né? Ninguém tem dúvida que ele vai cada dia, né, perdendo a sua vitalidade, porque ele é perecível. Agora, nós, espírito, estaremos presentes daqui a um dia, daqui a um ano, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 10.000 anos. E eu conheço muitas pessoas que gostariam de morrer para não responder pelas suas atitudes. Já pensaram nisso? E nós, que lembramos do Cristo, que após 3 dias, não foi isso, gente? Não demorou 3 dias depois da morte do corpo físico para estar com aqueles que ele gostava? 3 dias. Eu brinco que eu só tenho direito de ficar de luto 3 dias. Em qualquer situação que me aconteça, eu tenho direito de 3 dias de choramingar. O 4º, eu tenho que fazer como Jesus. Paz seja conosco. A gente precisa se alimentar disso. Gente, esse é o alimento mais saboroso, que dá a nós a coragem de levantar da cama, lembrar que temos um Pai maravilhoso. Alguém aqui desconfia que Deus não seja maravilhoso, gente? Será que Deus tira férias? Já pensaram nisso? A bondade dele tira férias? Misericórdia? Todo dia, todo minuto, todo segundo, se a gente tiver em oração, que é pensar em Deus, a gente vai perceber a mão. Se bem que ele não tem, né? Mas as suas dádivas a nosso favor. Nosso dia de hoje, quantos livramentos nós não tivemos? Vocês já pensaram nisso, gente? Hoje, no trânsito, não é isso? Gente, sair da cama é perigoso, viu? Sair da cama. A gente não percebe quanto somos amados. Nós temos essa dificuldade. Nós vamos falar hoje de humildade. E já começa por aí. Essa percepção de uma grandeza e a gente entender que essa grandeza é toda feita para nós. Vocês já entenderam esse esquema divino? Ele cria o universo para a gente. É esse o papel dele para conosco. Todo pai não faz assim com os filhos? Nós aí que somos pais, não fazemos assim? Todo o nosso movimento, todo dia, né? Buscando aquilo outro, para quê?
para ofertar para os nossos amores. Papai do céu também faz isso conosco, todo santo dia. Sabe o papai e a mamãe quando vão engravidar? Eles não preparam o quartinho da criança? Não é assim? Não é bonita essa imagem, não é? Papai e a mamãe compram uma coisinha, colocam uma outra coisinha assim, né? O bercinho, né? Assim, a cortina, né? O cueiro, não tem? Eu acho que nem existe mais, né? Nem existe mais isso. Mas não tem todo esse cuidadozinho? Deus, nosso Pai, faz isso conosco. A gente não percebe. A gente não tem humildade para perceber todo esse conjunto para nos satisfazer. E ele não vai parar, tá bom? Eu já vou deixar essa notícia. O Pai, esse Pai maravilhoso, ele não vai parar de nos assistir. Não vai. Porque ele ama. Ele serve. Quem ama, serve, não é assim? Uma característica daquele que é amoroso não é servir. E Papai do Céu tem uma outra coisa que é muito interessante. Ele dá tudo e fala assim, faça bom uso. Mas se você não fizer, eu vou continuar fazendo por você. Já pensaram nisso? Porque ele não depende da nossa atitude, ação, para ele continuar. Isso independe. Porque se ele é o Criador, e se ele, né? Eu gosto sempre de comparar com a natureza, né? Pede abacate, você planta lá o caroço, ele faz todo aquele processo e depois ele dá melancia, não é assim? Não é? Não? Pede abacate, dá o quê? E nós, filhos de Deus, vamos dar outra coisa além de sermos filhos de Deus? Consegue entender essa lei? Consegue entender a lei? Gente, isso é entender a lei. Pede melancia, dá melancia. Pede abacate, dá abacate. Filho de Deus, dá filho de Deus. Então, quando a gente olha para o Cristo e a gente vê assim, olha, ele é filho de Deus, não é? Não é filho de Deus? Nós também não somos filhos de Deus? Qual que é o nosso destino, então? Ser um Cristo. E muito mais. Ele não fala isso no seu evangelho? Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais? A gente não acredita nisso, né? A gente devia levantar. Eu gosto de relembrar isso, gente. A gente devia de manhã, na hora de tirar o pé da cama, a gente devia lembrar disso. Epa, é mais um dia para me aproximar daquela condição de ser um Cristo. Se a gente acordasse de manhã com esse lembrete, o nosso dia seria maravilhoso. Tentem, experimentem. Começar o dia falando assim, eu te amo, Papai do Céu. Falar para ele, não é falar para o sol, não é falar para a plantinha, não é para a ar, não. Não é as obras. É falar para o nosso Pai. Meu Pai, eu te amo. E te amo porque eu estou começando a te entender. O Senhor fez um quarto lindo para mim, para nós, que é o planeta Terra, que é o universo, e eu vou trilhar esse caminho até chegar novamente aos teus braços. Gente, a nossa vida seria sem estresse, sem desespero, sem desânimo, se a gente, antes de tirar o pezinho da cama, a gente lembrasse desse projeto que Papai do Céu traz para nós. E a gente pode fazer pirraça, a gente pode bater o pé no toco, a gente pode fazer o que quiser. Ele não vai mudar de ideia, tá bom? Ok? A meleca que a gente quiser fazer, pode fazer. Porque nós vamos ter que dar abacate. Isso é bacana, não é? Isso é consolador.
Porque muitas das vezes a gente desiste. Eu já vi muitas pessoas assim desistirem de dar o próximo passo, de se melhorar, porque acha que não tem conserto. Não tem pessoas assim? Não adianta. Eu não saio disso. Vai sair sim. Porque é uma lei divina. Aquele que tem dificuldade no campo A, no campo B ou no campo C, vai superar. Dá para fazer isso num só capítulo? Numa reencarnação? Não dá. Vai ser preciso vários capítulos, não é assim? Mas o que nós combinamos de fazer neste capítulo, isso dá. Consegue entender isso? Não dá para chegar um Cristo nessa, não. Mas dá para a gente dar os passos para a gente se aproximar. E essa deve ser a nossa percepção. Uma percepção gigante, não é uma percepção gigante, se tornar um Cristo, não é assim? Fazer o que ele faz e muito mais, mas e está em nós todas as potências para alcançar essa situação. Quando eu olho para Jesus, leio o seu evangelho, eu começo a entender quais devem ser as minhas atitudes no meu dia a dia. Já pensaram nisso? Porque Jesus não é nosso guia modelo, não é nossa referência. Não é a nossa referência? É a nossa referência. Então eu leio o evangelho e aí eu começo a fazer um movimento parecido. É assim, né? Ele está indo para lá e o meu é parecido a indo para cá, sabe? É bem parecido mesmo, né? Jesus vai assim e eu assim. É muito parecido. Mas é assim que começa. Porque nessa caminhada eu começo a fazer uma curvinha. Essa curva não é rápida não, viu, gente? Essa curva é lenta, mas é gostosa. Mas é boa. Porque a gente aos poucos vai deixando de ser aquele homem velho, deixando de ser orgulhoso, vaidoso, começa a ser humilde. Sabe o que é humilde, gente? Na quinzena passada, eu li para nós o que é humilde no dicionário. Diz assim, humilde é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, fraquezas e agir de acordo com essa consciência, com esse saber. Então, o humilde tem nada a ver com dinheiro, viu, gente? Humilde tem nada a ver com dinheiro. A humildade tem tudo a ver com a minha consciência de me conhecer. Quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas virtudes e, dentro disso, caminhar para melhorá-las. Esse é o objetivo. Humildade é isso. Tá? E aí, gratidão, né, Papai do Céu, pelo estudo de hoje. O livro que a gente vai estudar é Os Prazeres da Alma, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. Ele fala na lição, tem duas lições que chamam humildade nesse livro. A primeira, ele fala assim, os humildes aprenderam com a introspecção, conhecer a si mesmo, a fazer de si mesmos um canal ou espaço transcendente, por onde flui silenciosamente a inteligência universal. Achei isso lindo do Hamed. Por quê? Ele está falando para a gente que quando a gente conhece a gente percebe as qualidades, as virtudes, as belezas que Deus colocou em nós. E aí a gente começa a externar essas maravilhas divinas no nosso dia a dia, fazendo parte da consciência universal. Comunhão com Deus. Comunhão de pensamento, comunhão de ações, comunhão de palavras. E aí a gente entende quando Jesus falou assim, né? Eu e o Pai somos um só. O mesmo desejo, a mesma vontade, a mesma prática. Não é assim? E eu gosto sempre de lembrar
que a gente, no nosso dia a dia, nós já temos muitas atitudes santas. Não temos, gente? Vocês percebem as atitudes santas que a gente tem? Ó, quer ver? Vou lembrar uma. Alguém matou alguém essa semana aqui? Isso é uma atitude santa, não é? Alguém roubou algum carro essa semana aqui? Também não, né? Ó, outra atitude santa. Não é assim? Se a gente prestar atenção nas nossas ações diárias, nós vamos ver que nós já estamos fazendo aquela curva assim, bem caprichada. Isso é bom. A gente precisa se alimentar das questões boas que nós realizamos diariamente. Nós precisamos ter essa humildade, né? De perceber, poxa, eu acerto nisso. Beleza. Deixa eu aprimorar mais. Nossa, fulano falou aquilo comigo. Eu não bati nela. Né? Porque outrora a gente, né, dava uns petelecos, não é assim? Hoje eu já não bato mais. Olha que coisa maravilhosa. Não é que eu estou melhorando mesmo? E aí a gente vai se observando e vai ficando satisfeito com a curva, com a melhora que a gente tem feito em nossa vida. Isso é gostoso. Essa é a presença dessa consciência universal em nós. Nós deixarmos aflorar essa relação saudável com Deus. Né? Bacana isso, né, gente? Adoro essa parte da filosofia. É tão gostosa. E aí, no capítulo de hoje, o Hamed vai falar para nós assim: vocação é uma marca de nascença que Deus nos faz em segredo. E um dia, sem nos darmos conta, ela se revelará simples e espontânea. Vocação. O que é vocação? O Hamed vai trazer aqui, mas vale a gente refletir. Quais são as nossas vocações? Quais são? E aí ele continua. Nós nascemos com ela. Para utilizá-las com sabedoria. Nascemos com as vocações para executá-las, para vivê-las, para poder demonstrar ela para aquele que ainda não tem. Né? São vocações. Aí ele fala assim: as criaturas consideradas como espíritos imortais são portadoras de uma bagagem de inúmeras experiências adquiridas na vida presente, nas vidas passadas e no plano espiritual. Uma só vida, vários capítulos, não é assim? Olhemos para as nossas profissões. O meu irmão, a minha irmã, faz do mesmo jeito que eu faço? O meu pai e a minha mãe faz do mesmo jeito que eu faço? Começam a reparar que cada um tem em si experiências únicas. Únicas. Por quê? Nesses capítulos anteriores, cada um teve experiências diferentes. Cada um de nós teve experiências diferentes. E isso é que faz a beleza. É isso que faz a beleza. Cada um de nós somos ímpares. Únicos. E com esse entendimento, nós não devemos esperar que aquele que caminha conosco, comendo no mesmo arroz, o mesmo feijão, na mesma escola, mesmo pai, mesma mãe, ajam da mesma forma que a gente. A gente tem esse defeito. A gente espera que todo mundo pense, haja do jeito da gente. Mas isso é impossível. Vocês estão me vendo aqui agora. Cada um me vê de um ponto. Um mais perto, outro mais longe, não tem jeito. Aí você pergunta, como é que é o Telmo? Cada um vai falar de um jeito. E isso é bacana quando a gente começa a ter essa percepção, aí aumenta o nosso grau de respeito. O outro é diferente. Nossa, imagina se eu estivesse falando para um tanto de Telmo aqui. Que coisa mais chata. Não é assim? Cada um é único. Aquele que está do seu lado, aquela companheira, aquele filho, olhe para ele como uma individualidade.
Não esperemos que ele haja de acordo com ninguém no planeta. Ele não vai agir de acordo com ninguém no planeta. Porque ele é único. Thelma, quer dizer que Deus criou todo mundo diferente? Não. Nós estamos falando das experiências de cada um. Sim? É muito difícil, né? Mas, na verdade, a gente não pode criar expectativa, a gente tem que criar expectativa com as nossas próprias ações, com nós mesmos. Sim. Vai dar certo, a gente está caminhando certo. Mas com os outros, não. É bem difícil separar em comunidade. Isso é muito interessante, quando a gente mudou muito na minha vida, quando eu comecei a respeitar o outro do jeito que ele é. Porque antes eu esperava meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus filhos, né? Mesma família, todo mundo tinha que pensar do mesmo jeito. É assim, todo mundo tem que pensar do mesmo jeito, todo mundo tem que gostar da mesma coisa. Gente, isso não funciona. Não é assim. E aí tem uma lição aqui que nós estudamos para trás, que ele trata da naturalidade. E ele fala que o natural é cada um ser diferente. Não é ser igual, não. O natural é todo mundo ser diferente. Isso para mim foi um despertar. Eu não posso mais esperar. Eu tenho que respeitar aquela forma de dirigir, de andar, de falar. Não é assim? Você vai olhando para o outro, você começa a entender. Olha, esse é ele. Eu sou diferente. Isso é muito gostoso. E como é que isso se forma? Através dos capítulos anteriores, desses capítulos, né? Do capítulo atual. E tem uma coisa interessante, nós que estudamos a ciência espírita, a gente sabe que toda vez que a gente desencarna, a gente vai para a erraticidade, né? A gente deixa o corpo e vai lá para as escolas divinas, ok? E lá a gente tem aprendizados. Quem lê o livro Nosso Lar, quem lê o livro Os Mensageiros, né? Obreiros da Vida Eterna, vai perceber que lá também tem uma escola. E lá, nessa escola que a gente chama no plano astral, na erraticidade, a gente faz avaliações mais lúcidas e resolve reencarnar. Porque é só reencarnado que a gente vai conferir os nossos aprendizados. Nós que estamos aqui reencarnados, nós estamos num momento importantíssimos. Com aquele marido, com aquela esposa, com aquele filho, né? Com aquele pai, com aquela mãe, que a gente, nos capítulos anteriores, não foi tão feliz na relação. Vocês conseguem entender isso, gente? Conseguem entender isso? Nós não fomos tão felizes. E aí a misericórdia divina funciona assim. Como eles, nas vidas passadas, tiveram dificuldades, agora vai nascer como filhinho. Aí aquela mãe que teve dificuldade com aquele menino vai ajudar ele de uma forma diferente. É a nossa grande oportunidade. Estar reencarnado é um momento ímpar na nossa vida e nós precisamos aproveitar com muito carinho. E ele continua dizendo assim: o despertar de nossos potenciais não ocorre de forma abrupta, mas através de um longo período em que o espírito, na sucessão de eventos no espaço e no tempo, se desenvolve por meio do processo evolutivo, amoroso, progressivo, que transforma o átomo até o anjo, a pedra bruta até o ser integral. Como é que é o processo do diamante? Vocês lembram? O diamante se forma de um dia para o outro, gente? Ele não é um carvão primeiro? Não tem que se tornar um carvão. Ele tem que se tornar um carvão, porque ele não nasce carvão. Ele se torna um carvão. Depois daquele processo, começa-se uma lapidação, não é assim? Para ele chegar naquela condição de um diamante. Olha como é que a gente tem que ter misericórdia com a gente. A gente tem que ter muita misericórdia com a gente. Tem hora que a gente quer resolver mudar algumas atitudes
essas atitudes vão demorar milênios ainda. Mas precisa do primeiro passo. Consegue entender isso? Eu preciso ter a consciência que aquela minha ação não está boa. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Pensamento e Vida, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo Emmanuel, obrigado Emmanuel. Emmanuel fala para nós que as nossas doenças físicas, elas não acontecem de um dia para o outro. Vamos brincar aqui com a questão da bebida alcoólica. Um fígado que tem cirrose, ele vai ter cirrose no primeiro gole que você toma? Legal isso, né, gente? Consegue perceber? A gente precisa fazer o esforço de muito tempo para destruí-lo, não é assim? Até ele chegar a ter uma cirrose hepática, não é? Não precisa de dedicação da nossa parte para estragar ele? Legal isso, né? Primeiro, uma vontade de beber, não é assim? Porque quem não tem vontade de beber não bebe, não é assim? Mas você precisa ter uma vontade. E você precisa ter uma empatia, né? Um gosto por aquela bebida. E aí você vai, mesmo sabendo que você vai ter um problema sério. Ele fala isso conosco. Todas, 99% das nossas dificuldades físicas vêm desse trabalho a longo prazo. A gente só tem um câncer, a gente só tem uma doença grave porque a gente trabalhou anos, séculos, para deteriorar aquele órgão. Ou então você entrou num tratamento intensivo nessa mesmo, né? E conseguiu nessa mesma fazer todo aquele processo. Né? Então eu acho isso muito interessante quando a gente toma conhecimento disso. Repetindo uma frase que eu sempre falo, mente sã, corpo são. Isso não é bacana, gente? Mente sã, corpo são. Então se hoje eu tenho algum problema físico, espiritual, eu preciso trabalhar a minha mente. E não é a mente do outro não, viu gente? Porque o outro só aprende com um exemplo. Jesus veio aqui dar o exemplo. A gente aprende se a gente quiser, não é assim? Ele não obrigou ninguém a virar cristão. Não, ele virou para mim, para nós e falou assim, olha, se vocês querem estar em paz, tranquilos, em comunhão com o Pai, o exemplo é esse. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ele deixou bem claro para a gente. Agora, a opção é toda nossa. Gente, brincadeiras à parte, mas quando eu desencarnar, eu vou chegar para Papai do Céu e vou mandar ele cancelar esse negócio de livre-arbítrio. O que vocês acham? Ué, nós somos péssimos com essa liberdade. Não somos? Não é? Nós não sabemos usar a liberdade. A liberdade tem nos trazido dores mentais, físicas, emocionais, familiares. Não tem? Essa liberdade. Mas eu sei que ele não vai me ouvir, fiquem tranquilos. Tá? Por quê? Porque a gente precisa aprender a lidar com ela. Não é esse o processo? Nos é dado um automóvel, não é assim? Ele faz 200 por hora. Isso quer dizer que ele tem que andar 200 por hora? Não, nós temos que aprender a utilizar esse instrumento. Nos é dado uma faca. Não é para cortar o alimento, não é uma coisa assim? A gente não faz atrocidades com ela? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Como nós estamos utilizando essa liberdade? Eu estou sabendo usar mesmo? Quando eu desencarnar, eu vou ter a tranquilidade de encarar a mim? Porque não é encarar o outro, não. A maior decepção quando a gente desencarna é olhar para a gente. E olhar e falar assim, nossa, mas eu fiquei lá 50 anos, 60, um dia, e não fiz o que eu sabia que tinha que fazer. Por isso que muitos, quando desencarnam, entram na loucura. Sabiam disso? Pira mesmo. Porque ele começa a olhar a quantidade de chance que ele teve
E ele falou assim, não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito. Aí começa a passar aquele filme, né? Vocês fiquem tranquilos que é numa sala fechada, só você que assiste. Mas ninguém assiste. Passa aquele filme e você fala assim, mas por que nesse dia eu não fui trabalhar? Por que eu não fiz isso? Por que eu não entreguei isso? Por que eu não auxiliei assim? Por que eu fiquei preso? Quantas oportunidades eu perdi? Vamos fazer uma continha aqui. Vamos supor que eu tenha 50 anos. 50 anos vezes 365 dias é igual a 18.380 dias. Que a gente pode traduzir em 18.380 oportunidades de fazer o bem. Não podemos? Dentro de um dia, não tem 24 horas? São 24 horas de oportunidade. Se eu pegar esse número e multiplicar por 24, dá 403.880 oportunidades. E se eu pegar 1 hora e lembrar que 1 hora tem 60 minutos, que 1 minuto dá tempo de fazer muito bem, não dá? Vários, não é? Se eu multiplicar 403.800 por 60, vai dar uma bagatelazinha de 28 milhões de oportunidade que a gente teve só considerando cinquentinha. Olha como é que é interessante isso, né? E muitas das vezes a gente vira e fala assim, eu não tive oportunidade de fazer o bem na minha vida. A gente se engana bem, né? A gente se engana muito. E ele continua. Sendo assim, o Espírito traz consigo, conforme o progresso adquirido, o próprio jeito de sentir, agir e se comportar diante do mundo. Interessante isso, né? Nós trazemos a nossa própria forma de sentir, de agir e comportar diante do mundo. O jeito que eu sinto o mundo é meu, só meu. O que me desconforta é só meu. O que me alegra é só meu. Ao retornarmos à escola terrestre, estávamos desencarnados e reencarnamos, nos processos naturais da reencarnação, apresentaremos em forma de talentos ou predisposições inatas, o resultado dos conhecimentos e das vivências adquiridas em tempos remotos. Lembram de Jesus falando a parábola dos 5 talentos? Não é? Deu 5 talentos para um, deu 3 para outro, deu 1 para outro, não é assim? Quando nós reencarnamos, quantos talentos nós trazemos? O da visão, né? Alguns poucos, né? Visão, audição, tato, paladar. Tem mais um, né? Olfato. Não é assim? Não são talentos? Viemos com talentos ou predisposições inatas. Conjunto de valores organizados e interligados que operam como capacidades ou habilidades naturais. Essas, entre aspas, experiências armazenadas em nosso âmago constituem as denominadas vocações. Do latim, vocatio. Vocação é ação de chamar, intimação, convite. São impulsos, essas vocações são impulsos internos, independentes da faculdade de raciocinar, ou seja, tendências espontâneas que orientam uma pessoa nas suas atividades interiores e, por consequência, nas exteriores. Consigo enxergar, consigo falar, consigo sentir. São natos. Eu, com essa percepção, preciso utilizar bem no exterior. Vocação é uma marca de nascença, ou seja, adquirimos lá atrás, né? Quando nascemos com elas.
que Deus nos faz em segredo, e um dia, sem nos darmos conta, ela se revelará simples e espontânea. Amigos, olhar para Jesus é ver as nossas potências. Vocês já pensaram nisso? O que Jesus faz de bem, de bom? O que ele faz? Isso está em nós. Só que dormindo. O que nós precisamos? Despertá-los, essas vocações, essas instruções, essas virtudes. Está em nós. Nós não vamos ter que abastecer de virtude ao longo da nossa caminhada, não. Deus, nosso Pai, já colocou todas as potências em nós. Isso é meio desesperador, não é? Não é? Eu posso fazer o mesmo bem que Jesus faz. Mas eu não faço por quê? Porque me falta vontade. Porque consciência a gente já tem. A gente já tem consciência. A gente já sabe que o nosso movimento é todo para o bem. A gente já tem essa consciência, isso não precisa dizer para ninguém. Nós já temos isso muito claro. Agora, nós precisamos aprender a utilizar todo dia e toda hora. Né? Vocês já pensaram no livre-arbítrio de Jesus? Jesus tinha livre-arbítrio, gente? Tinha? Tinha ou não tinha? Não tinha? Olha que interessante. Ele fala assim: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Sabe qual que é a grande diferença do livre-arbítrio de Jesus e o nosso? O nosso é entre o bem e o mal. Não é assim? E o de Jesus? Entre o bem e o bem. Consegue entender isso? Ele não titubeia para falar assim, eu posso fazer essa coisa não boa. Ele não pensa isso. O tempo todo ele pensa no bem. É sim ou sim. Ele tem. Mas ele não tem dificuldade em escolher. Nós temos dificuldade. Nós somos tentados, né, pelaquilo que ainda não é bom. Mesmo sabendo que não devemos. Né? Eu acho que isso é o que dói. Né? Paulo fala isso, né? O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Né? Vou fazer só agora. Ah, só mais uma. É muito curioso isso, né? Gente, nós estamos conversando sobre as nossas dificuldades. Então eu estou falando aqui das minhas dificuldades. Como é legal quando a gente começa a se enxergar. Gente, quando a gente se enxerga, tem hora que a gente queria ficar até cego. Para não se ver. Mas a visão é boa, é necessária. E aí, quando a gente enxerga e começa a trabalhá-la de uma forma mais saudável, não é ficar com raiva, não é ficar tristonho, não. Fala, olha, eu sou assim, tá, mas eu não quero mais ser assim. Ótimo, não é? Eu sou, na verdade não eu sou, eu estou, né? Eu estou assim, mas eu não quero mais estar assim. Aí eu começo o movimento, né? Diminuindo, até domá-la. E ela não se fizer mais presente nas minhas decisões. Né? Aí ele continua dizendo assim, abre aspas, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 928. Pela especialidade das aptidões naturais, essa que a gente traz, Deus indica evidentemente nossa vocação neste mundo. Muito dos males decorrem do fato de não seguirmos essa vocação. Muito dos males decorre do fato de não seguirmos essa vocação. Frequentemente, são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza e, por esse deslocamento, comprometem sua felicidade. Olha que responsabilidade dos pais. Né? Muitas das vezes, as minhas ações equivocadas são passadas para os filhos. E não é por maldade, não.
É porque eu ainda não conheço e eu vou perpetuando aquele mesmo pensamento e ação. Desde o instante do seu nascimento, a criança traz dentro de si uma determinação superior, que alimenta seu desenvolvimento físico, químico e espiritual, independentemente dos obstáculos que se apresentarem em sua caminhada. Isso é legal. Com a colaboração, a aceitação e os estímulos dos pais no ambiente doméstico, ou com a ignorância, a opressão e a prepotência deles, o que acontece com a criança? Se desenvolverá gradativamente, ampliando e aperfeiçoando suas habilidades inatas e progredirá de forma inexorável e contínua a direção ao objetivo certo. É a força do progresso, que existe na intimidade de cada um. Abacate vai dar abacate. Melancia vai dar melancia. Ok? A criança pode encontrar impedimentos no recinto familiar, sofrendo com o preconceito, a incompreensão, a rejeição, o perfeccionismo de pais inseguros e neurastênicos, que podem prejudicá-la e desviá-la momentaneamente de seu projeto de vida ou trajetória interna. Com certeza, são as bagagens espirituais do passado, somadas ao ambiente da vida atual, que modelarão no presente a personalidade infantil. Dessa maneira, podemos afirmar que, em muitas ocasiões, as atitudes dos pais e de outros membros do grupo familiar ou social, ao agirem sobre essa criança, acabarão por confundi-la e induzi-la a aceitar diferentes objetivos, a tomar atitudes contrárias a seu modo de sentir e pensar, e a adotar ideias de ética, moral, religião e filosofia em desacordo com seu senso interior. Pesado isso, né? O efeito que o pai e a mãe causa nessa criança. E vou contar um segredo para vocês. Os pais e mães, muitas das vezes, não percebem esse movimento que estão fazendo. Como é que a sociedade espera que sejam os filhos? A sociedade. Que eles tenham sucesso, não é assim? O sonho de todo pai, de toda mãe, não é que os filhos tenham sucesso? Qual o sucesso? Aí que está o problema. Qual sucesso? Vencendo o quê? A sociedade entende que aquele bom filho, ele tem um DR no nome, não é assim? Não vira um doutor? Não é esse, não é um bom filho? Tem um carrão, tem um casão, tenha dinheiro, não é assim? E quando desencarna, gente? Tem isso tudo. Dedicou 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos a ter isso tudo. Vocês entendem por que os consultórios psicológicos, psiquiátricos, terapeutas estão lotados? Oi? No meu livro está na 111. 110, 111. Consegue entender como... Sim. É que não tem jeito de fugir dele. Não é? Consegue entender como é que isso é interessante? Gente, nós tentamos ser, a sociedade quer que a gente esqueça que somos filhos de Deus. Hoje nós não precisaríamos fazer. É exatamente. Nós somos tão a viver daquela forma que nós fazemos. E eu falo, não tudo. Eu também não. Sim. Sim, sim. Mas são coisas que hoje eu fico falando com não. Olha, não faço o que a mãe e o pai fizeram com a gente. Uhum. Isso. Né? Então, assim, são percepções que a gente vai vendo depois.
uma clareza maior. Sim. Eu também passei a minha vida inteira achando que para eu ser feliz, eu isso. Correndo atrás disso. Sim. E nem era o que eu queria. Sim, não, aprendi, né? Primeiro eu ponho arroz, depois eu ponho feijão, depois não é assim? Aprendi, simplesmente aprendi. Sim. É complicado, eles falam, porque hoje os pais mais novos, eles cada vez mais permissivos, sabe? É o excesso, né? Não achou equilíbrio ainda. Não começa a... Esquece que a mão pesada também para os pais. Sim. Quando eu falo mão pesada, não é no sentido de bater, sim. Porque a educação e a disciplina é uma coisa que tem que passar para os nossos filhos. Sim. Mas é cada vez mais difícil isso, né? Ver crianças completamente sem donas da casa. E às vezes os pais passam obrigação para outras instituições ou para outras pessoas. Sim. Terceiriza, porque não sabe ter, né? Gente, vamos lembrar de uma coisa. A maioria de nós viemos de uma escola judaica. O judaísmo lá atrás, né? Época de Jesus, 2000 anos atrás, a família ela tinha uma preocupação enorme com a lei divina. Enorme com a lei divina. Era o papel da mãe, do pai, educar aquele filho de acordo com as leis da Torá. Então elas tinham o tempo todo uma preocupação espiritual junto ali. Você tinha que ter o seu negócio, você tinha que ter o seu sucesso, aquela coisa toda, mas você tinha que cumprir as suas questões espirituais. Dali sai um Paulo de Tarso, ali sai um Pedro, não é assim? Não sabe, um Mateus, não sai todos esses bons, né, cristãos, não sai daquela condição? Ótimo. Aí depois vem uma religião católica, né, o catolicismo, que afrouxa esse ensinamento. Afrouxa isso. Né? Você vai à igreja por uma obrigação, não para estudar. Porque naquela época, lá atrás, os judeus iam, o sábado, o sabático que eles tinham, era um dia de estudo das leis divinas. Eles tratavam das questões espirituais. E hoje a gente vê cada vez mais solto, não deixa, quando ele crescer, ele escolhe. Não é? E aí a gente vai perdendo o fio da meada. E aí tem um outro meme que fala assim: se nós nos evangelizarmos, futuramente não terão mais reuniões de desobsessão. Se a gente se evangelizar, ou seja, voltar a ter uma conexão com Deus. Eu não estou falando que o ensinamento lá dos judeus era o correto, mas era uma forma muito boa, né, da gente ter essa conexão. Então hoje nós estamos refazendo esse processo, buscando a espiritualidade, porque o materialismo não está atendendo às nossas exigências. Não está atendendo mais. E aí o que a gente tem que buscar? A espiritualidade. Por que o espiritismo cresce tanto no Brasil? Por que cresce? Porque a gente, muitas das vezes, procurou as respostas na casa religiosa, no protestantismo, no catolicismo e tudo, e não achamos. As mentes que acham e têm a certeza que existe uma coisa além, elas vêm procurar e acham as respostas, as explicações sobre o mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo que a gente tem que trabalhar. Eu brinco que o materialismo ele quer consumidor. E a gente tem que ficar atento para não ser o tempo todo consumidor. Porque eu fico... Hoje, sexta-feira, hoje é dia da Ambev, não é, gente? Não é o dia da Ambev hoje? Ambev deita e rola de felicidade. Teve o carnaval, não foi o carnaval da Ambev? A gente não percebe essas coisas e acha que é a coisa mais linda do mundo. Não, tem que se expressar, tem que deixar à vontade. São momentos críticos. Feliz nós que buscamos entender quem somos. Não estou falando de religião não, viu, gente? Eu estou falando da necessidade de entendermos quem nós somos. Onde nós estamos. E aí quando a gente tem... É esse equilíbrio, né? A gente sabe... 90% espiritual e 10% material, né? Equilíbrio bom, né? 90% lá e 10% aqui. Porque nós ainda não entendemos que os recursos materiais, todos os recursos materiais do universo, é para promover o espírito.
A gente esquece disso. Tudo que é material é instrumento para promover a nós espírito, não o contrário. Nós estamos invertendo a coisa. E muitas das vezes até esquecendo que somos seres espirituais. E aí vem uma grande dificuldade. Aí vem sim o estresse, vem a depressão, né? Vem as angústias. Por quê? Porque a gente não acha a resposta que a gente procura. A gente não acha a resposta. Sim, Elcio. Uma música do Guedes, um verso diz: a lição já sabemos. Está a aprender. Então é um processo, né? Eu vejo pai, avós, minha mãe tem 12 filhos. É beleza. Nós fomos criados 11. Foi um ano e pouco. Até há 4 anos atrás, nós éramos 11. Era cultura. Então, como é um processo natural, claro, era o que achava certo. Sim. Então, muitos deles tiveram muita dificuldade na série. Você imagina, por exemplo, minha mãe cuidando de 11. Vai trabalhar. Sonhar em fazer outra coisa. Cuidar do filho. Eu não digo que todos se intoxicaram com a arte. E eu acabei sendo prejudicado por o último comigo, a gente tinha que ajudar a cuidar. Então, os pais, quando lutavam desesperadamente uma situação melhor, o que fazer? Meu filho vai passar para passar. Aí veio o perigo que você disse. Liberou, sim. Deu o carro, deu isso, deu a melhor escola. Mas esqueceu do espiritual, gente. Esse que é o problema. Nós esquecemos do espiritual. A questão está no desequilíbrio. Tem nada que é ruim, tem nada que é ótimo. Nós esquecemos que nós somos... Tem uma frase antiga que fala assim: não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então, a gente inverteu toda a situação. E essa inversão tem trazido dores, dificuldades. Vamos lembrar o seguinte, eu gosto muito de lembrar isso, né? Paulo não precisou conhecer o Espiritismo, viu, gente? Ele deslanchou só com aquelas primeiras letras. Nessa nossa história, milhares, milhões, bilhões de espíritos já passaram de fase. Nós estamos meio agarradinhos, né? Nós estamos meio agarradinhos, nós precisamos nos despertar para essas questões. Passar de ano, né? Nós precisamos disso, sim, amigo. Você pode ter dinheiro, você pode estar num patamar acima, você vai conversar com uma pessoa que tem menos recursos que você, da mesma forma, você não vai maltratar ela, você não vai tratar ela como presente, você vai tratar ela no mesmo nível, porque você sabe que ela é igual a você. Sim. Você pode ter mais dinheiro, você pode ter mais conhecimento, mas você não tem que julgar isso para ela, para se mostrar superior a ela em nenhum momento. A humildade é justamente disso. Esse conhecimento, reconhecer essas fraquezas e essas dádivas que a gente ganhou, que a gente tem de Deus, e tratar o outro da mesma forma. Tem, no Livro dos Espíritos, fala que tem duas coisas muito difíceis quando nós estamos reencarnados. A primeira é a riqueza. A segunda é a beleza. Dois aspectos muito difíceis. Porque a beleza abre portas, qualquer tipo de porta. O dinheiro também abre qualquer tipo de porta. Não é? Agora, só que quando você tem qualquer um dos dois, você pode ajudar mais. Você pode ajudar mais. Então, esse é a grande percepção. Se eu tenho mais recursos, R$1 a mais, R$2 a mais, eu posso matar a fome de alguém, ou posso aplicar na bolsa. Eu posso escolher o que vou fazer com ele. Então, é essa percepção que a gente tem que ter. Agora, se eu tiver a percepção da vida espiritual, eu vou olhar isso diferente. Tem um livro que eu gosto muito que chama, o livro Boa Nova, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo Humberto de Campos. Obrigado, Humberto de Campos. Lá tem uma lição que Judas, que era o que gostava do dinheiro, né, cuidava dos recursos lá
da turma, ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, nós estamos precisando arrecadar mais dinheiro, porque para construir esse reino que o Senhor está falando, nós vamos precisar de muito dinheiro. Aí Jesus dá uma olhadinha para Judas, né? Aquele olhar de Cristo, viu, gente? Misericordioso, né? Olha para Judas e fala assim: Judas, me responde uma coisa. Ele, claro, Senhor, o quê? Quantos reais Deus usou para construir o mundo? Quebrou as pernas de Judas, né? A gente não lembra disso. Quantos reais, por exemplo, o dinheiro de hoje, né, gente? Deus necessitou para construir os mundos. Aí a gente fica pensando, eu estou dando importância para o que é correto? Estou dando. Aí é a avaliação particular, né? Não estou sabendo isso. Aí vamos finalizar aqui, né? Que o relógio não nos ajuda. Ele fala assim: os indivíduos que não se deixam levar pela inspiração de sua diretriz inata ou eixo básico e que se identificam com uma imagem construída com base nas expectativas dos outros e nos desejos, valores e atitudes de pais inflexíveis e dominadores, experimentam uma constante sensação de carência, de falta de alguma coisa ou de algo de fora precisa ser incorporado. Sentimentos crônicos de escassez e frustração os acompanham pela vida fora. Uma criatura insatisfeita busca sempre o inatingível. Uma criatura insatisfeita busca sempre o inatingível e tenta compensar com uma postura de ser sempre vista ou admirada. É o ego, né? Uma persona que ela tenta criar. O grande problema da vaidade humana não é apenas a preocupação com a aparência ou a paixão por aplauso. Acima de tudo, é a substituição da orientação interna, oriunda da própria alma, pela orientação externa, a preocupação egóica da busca de status que leva a pessoa a tentar passar a imagem, por ela idealizada, de ser extremamente importante. Isso é muito interessante que a gente percebe muitas pessoas angustiadas porque elas não conseguem ser elas mesmas. Não conseguem ser elas mesmas. Gente, eu não estou falando aqui de preguiça, eu não estou falando aqui de... Não estou falando nada disso, não. Eu estou falando daquela pessoa que olha e fala assim, mas eu podia colaborar para isso estar melhor. Eu podia participar disso e ajudar nisso e naquilo. E ela fala, não, mas eu tenho que preocupar com isso, com aquilo outro. E aí ela acaba deixando aquilo para trás e ela vai fazer aquele outro movimento angustiada. Porque ela percebe que aquela tarefa não a alimenta. E não tem coisa pior do que a gente estar fazendo um movimento sem sair do lugar. Na roça o pessoal fala que quer ficar amassando barro, né? Tá naquele movimento assim que você está achando que você está indo para frente. Você está no mesmo lugar. E isso traz uma angústia. Porque nós vamos nos defrontar com nós mesmos. E precisamos estar melhor nessa caminhada. E ele vai um pouquinho mais à frente dizendo assim, a humildade é o contraposto da vaidade. O humilde demonstra sociabilidade amistosa, jovialidade espontânea e vivacidade singular, por possuir a habilidade de estar mais conectado com seu reino interior. Jesus fala para nós lá quando pede assim, ensina-nos a orar, Senhor. Jesus fala assim, fecha teus olhos, assim, fecha os teus olhos, entra no teu quarto íntimo e lá encontrarás o Senhor. Ele não fala isso para nós? Quando ele ensina a orar? Vocês conseguem perceber que em nós está a presença divina? E quanto mais a gente tenta abafar essa força, nós nos sentimos angustiados. E o que abafa essa conexão com Deus? As questões materiais. As questões materiais nos abafam, nos deixam angustiados.
Porque a luz precisa vir à tona. Quando Jesus fala, brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai, ele está falando nisso. A gente vai fazer esse movimento de tampar essa luz, tamponar. A gente até coloca muitas vezes cadeado, não, eu não quero ser bom, eu preciso disso. E a gente vai lutando contra a gente, causando em nós graves dificuldades. E ele fala assim, ao passo que o vaidoso troca seu eu verdadeiro por uma identidade simbiótica com o mundo exterior. O vaidoso troca o seu eu verdadeiro por uma identidade simbiótica com o mundo exterior. Ele acha que ele deve ser igual a todos que estão no clube, na associação recreativa, nos locais culturais, nas religiões, nos locais artísticos, na política e assim por diante. Ele troca. Ele deixa de ser ele, filho de Deus, para ser filho do mundo. Ser humilde é perceber que existe para cada um de nós um plano vocacional, cuidadosamente traçado pela vida maior. A maior dádiva do humilde é sua confiança na organização divina. Gente, isso é sensacional. A maior dádiva do humilde é sua confiança em Deus. Ele se norteia pelo seu guia interior, sabe que tudo está sob o controle harmonioso do universo e, por isso, não teme entregar as rédeas de sua existência para a soberania das mãos celestes. Nós precisamos ter essa confiança de entregar na mão de Deus as melhores ações e situações que vivemos. De modo adverso, o vaidoso é impositivo, impetuoso e intransigente, não respeitando a determinação superior que há nas criaturas e nas criações. Ele se nutre de uma aura de infabilidade e de uma tendência obstinada em fazer as coisas com perfeição. A humildade, diz Hamed, não é tão somente uma entre outras qualidades ou potencialidades humanas, é também aquela que salvaguarda todas as demais. A humildade não é tão somente uma entre outras qualidades ou potencialidades humanas. A humildade é aquela que protege todas as outras. Então, esse processo que nós precisamos buscar de nos conhecer, de reconhecer em nós as nossas vocações, os nossos talentos e fazer com que eles estejam à frente das nossas decisões. É importantíssimo para que a gente possa se reconhecer como filhos de Deus e espíritos buscando cada vez mais a melhoria que o Papai do Céu aguarda de nós. Gratidão a todos, que Jesus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por esse carinho conosco e mais esse encontro de tratamento de saúde. Obrigado pelo teu auxílio, do Cristo, de toda a espiritualidade aqui do nosso querido Cantinho de Jesus. Boa semana a todos, vão em paz, até breve. Fique com Deus. Obrigado, gente.